igual aluno inglês, para não ficar com cara de a criança bestalhada, né? Só com o celular na mão, né? A cara avoada. Então nós vamos começar, é uma aula dupla, né? E depois vai ter o teste. Está aqui na data, né, do teste, dia 24 de 6. Está lá em cima, tá? Passa um aí, por favor. Eu vou ter a ajuda aqui dos dois colegas, tá? Da menina aqui com o texto A Força dos Varadouros na Amazônia, o caso da Comissão de Obras Federais do Território do Acre e as estradas de rodagem, 1907 e 1910. De André Vasquez Vital. E do colega aqui de vocês, né, o outro texto, o capítulo 1 do livro do professor lá de Chapuri, né, professor Sérgio Roberto, capítulo 1, década de 20, Sopro de Modernidade no Acre. Sopro de Modernidade no Acre. Então a gente vai um pouco correr, né, porque é uma aula dupla, né, de dois textos, e para quem deu uma lidazinha, mas para aqueles que chegam de mão abandonando só com o celular na mão, talvez, às vezes, não é tão produtivo. Então vamos, com a ajuda, né, dos colegas. Quem é essa colega aqui? Hã? Hã? Parece a Gabi. Parece aí? Gabriel. Gabriel, né? Hã? Vamos aqui, tá? Tá legal. Mateus e 14. Tá vendo? Dá pra ver os dois. Hã? Dá pra ver as duas pontas. Tá legal. Tinha mudado? Porque tava torto, tava colocando isso aqui. Tá bom. Então, e o colega aqui quem é? Parece o Iago. Tá bom. Então não importa muito não, né? Vamos ver se eles ajudam, aqui. Passa aí. Tá? Então, o primeiro texto, né, da colega aqui. A força dos varadouros na Amazônia. O que é esse texto? É uma ação pública, né, que tinha ali nesse período de 1907 a 1910, da tentativa de fazer uma ligação entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Né? Mais ou menos nessa época aí, parece que em 1909, o prefeito daqui, dessa parte aqui do departamento do Alto Acre, acho que era Alto Acre da coisa, era o Plácio de Castro, lá em Cruzeiro do Sul, eu não sei, mas não importa, né? Então, a ideia aqui é que o governo federal criou uma comissão no território do Acre para fazer essa ligação. Vamos ver essa história, o que foi que aconteceu. Não tem muito a dizer qual é o objetivo, né? Porque é ver a ideia geral do texto do... Esqueci o nome do rapaz? Vital, né? Então vamos lá no texto, vai lá. O embate amazônico, né, rodovias federais versus varadouros. Eu vou correndo aqui um pouco porque são dois textos, tá? Como a selva e a economia local derrotaram um projeto burocrático, mega projeto burocrático, de integração nacional do território do Acre, a existência da comissão, 1907 a 1910. Cenário, né? Território federal do Acre, aí no texto está muito bem explicado, vocês já viram muito daquelas informações, é só a repetição, mas é muito legal por causa disso, ele faz uma revisão muito boa. Né? A Força Federal, a Comissão de Obras Federais, terrestre e burocrática. Essa comissão, né, era uma comissão dentro do território do Acre, mesmo, não era uma comissão federal.
E você tinha, por outro lado, a resistência das elites seringaristas locais, né? Que se movimentavam, né? Tanto pelos barcos, pelas embarcações fluviais, como internamente nos seringais pelo meio dos varadores. Esse é o contexto, né? Que aí não tem muito, o que a gente não tem muita dúvida. Fazer uma integração terrestre de Cruzeiro do Sul até aqui Rio Branco. Passa aí o paradoxo geográfico e administrativo do território. Aí ele conta isso aqui, está dentro do texto muito bem detalhado, né? Anexação 1903, né? Depois da guerra lá, 1903 foi o Tratado de Petrópolis, a divisão, né, isolada, né, criação dos departamentos independentes Alto Acre, Alto Purus, Alto Juruá e Tarauacá. A falha estrutural, o eixo administrativo federal corria na direção leste-oeste, enquanto os rios e a vida local corriam na direção, né, dos rios, né, daqui em direção a Manaus. E aí o que é que tem aqui? Que dificuldade era essa? Alguém que era nomeado para administrar o território do Acre ficava aqui em Rio Branco, para se dirigir ao departamento lá do Alto Juruá, demorava dias, né, se precisasse se deslocar para fazer uma simples visita. Então você tinha essa dificuldade objetiva para fazer isso. As rotas, né, comerciais, elas seguiam, né, a questão dos rios, a parte econômica, a estrutura produtiva, né, era relacionada, tinha uma ligação direta, imediata com o fluxo dos rios. A hegemonia dos cursos fluviais reforçava a falta de contato entre as novas unidades administrativas, que inicialmente eram 4, né, e depois passaram para ser 5. Né? Alto Acre, Alto Purus, Alto Juruá, Tarauacá, e tem outra quando passou. Aqui já tem 5? Só 4 aí, né? Mas chegou um determinado momento que eram 5 regiões. Pode passar, a gente vai correndo aqui. E aqui está o que eu estava colocando agora, né? Essa dificuldade de comunicação. Você, né, sair aqui do Juruá, ou sair do Alto Acre, do Rio Branco, tá? Você tinha de linha reta, né? Hoje as pessoas vão mesmo de bicicleta, 400 km, demora aí dentro de 7, 8 horas. Se você fosse de barco, né, 5.000 e poucos quilômetros, você demorava um mês. Né? É uma viagem legal, tudo, muito longa, demora um mês, mas é muito inconveniente administrativamente. Você demorar um mês para fazer uma visita técnica a uma unidade da qual você administra. Então, esse aspecto. Para o governo federal, interligar os departamentos com vias fluviais era administrativamente inviável. A solução pareceu óbvia, cortar a floresta em linha reta. Aí vou só repetir isso aqui agora de outra forma. Quantos dias? Né? 30 dias, um mês. É uma viagem legal, tá? Mas que para quem é um gestor não faz muito sentido. Repetir isso aqui. Muda aí outro. Aqui eu coloquei com as informações que tem hoje, né? Se você vier de Rio Branco, né, para cá, em linha reta, 400 km, lá está dizendo que é 400 km, mas é mais, né? 400? 700, né? Então, você vem entendendo, é só dar um pulo aqui. Aí, para você ir de Rio, né, que está dizendo, você tinha que descer aqui para a Boca do Acre, né, pelo Rio Purus, aí eu não sei quais são os rios, tá? Aí tinha do lá para o Rio Juruá, tá? E vir para cá, você demoraria um mês. Quem já andou nesses rios, né, alguma vez, tem uma noção geográfica do que está colocado aqui, né?
Rio Branco, Boca do Acre, Porto Velho. Tá? Viu, professor? Oi? Porque ele dividiu em duas partes, né? A estrada leste-oeste, que era de Cruzeiro do Sul a Seabra, ali é Sacaracá, né? E de Sena Madureira a Rio Branco, que era a Lobão, Mário Lobão. era outro trecho. Sim. Então, esse trecho de Cruzeiro do Sul a Seabra era a parte. Sim. Então, aqui está só colocado de outra forma a ilustração da dificuldade do gestor para fazer uma simples visita técnica. Pois se a pessoa, né, o governador quiser ir em Assis Brasil, ele pega o helicóptero dele, que ele é o nome da família, vai lá e volta, podendo ir rapidamente. Não tem muita dificuldade. Então, naquele momento, eram outras coisas. Tá? Então, aqui está colocado de outra maneira. Vai lá. Alguém está com o celular aqui? Porque eu fico muito incomodado quando vocês tiram, em vez de eu tirar a atenção de vocês tiram. Se você pega um abestalhado que está com o celular, vocês tiram minha atenção. Eu preciso pensar para ir falando deve ser um palavrão aqui, né? Então, essa outra parte aqui está só colocando informações que estão nos textos. Estão lá nos textos muito bem, está dando relatado, está muito bem relatado. Alguém pode ler para mim que passa a parte de cima, eu tenho dificuldade de ler. Olha lá. A intervenção federal integrar a melhor administrar. O decreto, criação da Comissão de Obras Federais, decreto 6.406 de março de 1907. Comando, Engenheiro Civil Antônio Bueno de Andrada. Especificações. Tá legal. E aí tem uma coisa, tá vendo, que o autor do texto coloca com uma certa ironia, diz assim, olha, tá vendo, para você fazer uma estrada de rodagem, ela tem de, como é uma obra pública, ela tem de seguir as especificações técnicas. Né? Então, ela tinha de ter essa largura, né? Tinha de ter o que isso aqui? 30 metros de quê? Raio mínimo das curvas, e aqui tinha de ter, ela suportar 14 toneladas. Lê aqui, por favor. O objetivo é construir estradas estratégicas para receber automóveis, integrar as capitais e ignorar as obras fluviais. Quais eram os automóveis que tinha aqui no Acre? Então, tá dando, isso aqui, tá dando, é uma experiência muito boa, tá dando, porque alguém pode achar uma ideia absurda, ser contra, e outras pessoas também acharem, está dando uma ideia muito interessante, tá dando, de ligação, tá dando, do Estado. Os dois lados faz sentido. Não é nada de despropósito para a pessoa. Nossa, está vendo ligar ao Juruá, aqui a parte, né, do Alto Acre, tá vendo que a ideia é absurda. Mas tem gente que pode achar uma coisa totalmente possível. Né? Se você verificar aqui é 1907 a 1910, está vendo ali 5 anos depois, 10 anos depois, a Argentina tinha 30 mil quilômetros de ferrovias, né? Então é uma coisa absurda aqui, e nós aqui tinha essa pendenga essa ferrovia aqui de Porto Velho, como é o nome dela? Madeira Mamoré. Então, verifica, observa, está vendo o quanto, né, nós somos diferentes da Argentina. Então, há poucos anos depois, está vendo, menos de 15 anos depois, a Argentina tinha 30 mil quilômetros de ferrovia. E nós estávamos aqui numa pendenga doida para fazer uma ligação dentro do barro, né, dentro pela lama. Aqui, por favor, é a comissão, qual é o nome da comissão? Comissão de Obras Federais do Território do Acre. Vai lá. A realidade sindicalista, o ciclo de aviamento e os rios. Aqui ele está só falando, né, do sistema de aviamento, que nós vimos em 3 textos, nós já vimos. Eu não vou repetir isso aqui, porque são 2 textos que eu vou apresentar. Eu não vou falar de sistema de aviamento.
e vocês também já viram, fizeram o teste, etc. Tá? Todo o comércio corria para o norte, uma estrada cruzando os vales não transportaria mercadorias, apenas cartas burocráticas. Né? Então, aqui, o que eu coloquei aqui, tá dando um pouco absorvendo a crítica das elites, das sindicalistas. Tá? Então, eu coloquei isso aqui não que eu esteja carregando, embarcando todas as críticas e todo o comportamento das elites que eram contra a ligação, não. Eu só colocando aqui, né, como é que, se o comércio, se a economia tinha um fluxo em determinada direção, como é que ia fazer uma ligação rodoviária só para facilitar os trâmites administrativos, tá, das pessoas que eram responsáveis por gestar o território aqui, que era indicado pelo governo federal. A verdadeira demanda desobstrução, né? Porque, como tem o problema do assoreamento, né, dos rios, os seringalenses achavam que para não atrapalhar, o governo federal deveria fazer a manutenção do calado dos rios, né? Tirar as águas que caíram dentro. Alguém aqui, por favor? A prioridade local não eram estradas, mas a retirada de grandes troncos madeiros que causavam naufrágios mortais nos rios durante o vazante. O tamanho do madeiro superava o tamanho vazante. É legal. Então, isso aqui é um dado objetivo que pode ser contrastado com a posição dos sindicalistas e de boa parte daqueles, vamos dizer assim, pessoas, né, que escreviam lá no Juruá. Olha, nós temos um argumento muito adequado aqui. Para que construir essa ligação? Assim, nós temos uma demanda que atrapalha diretamente, dando os negócios, né, do fluxo da borracha. Aqui, aqui é só uma indicação de um livro que tinha no dia, né? Nossa, eu estou interessado nessa questão da borracha. Esse autor aqui, ele escreve muito bem, tá? E esse livro é muito indicado, né, para quem tem interesse, maior nessa questão, né, da história da borracha, nessa questão, né, da queda do monopólio da borracha. É um livro fantástico, né? A luta pela borracha no Brasil, do Warren G. Eu coloquei aqui só para vocês, não precisa nem anotar, que está no e-mail de vocês, tá? Vocês só, nossa, tá vendo? Eu não posso esquecer, tá vendo? De eu anotar aí depois, para, no dia que eu puder, fazer a leitura desse livro. Para lá, Ailson, matriz da infraestrutura, o choque de paradigmas. Então, o que ele vai colocar aqui, né? Fazer uma matriz aqui, tá? Vai dizer o seguinte: de um lado você tinha o governo federal lá na Maravilhosa, né? Na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, administrava de lá, e o estado da Guanabara tinha uma extensão aqui, que era o Acre, né, que era o território federal, assim como o estado da Guanabara era o território federal, a gente tinha uma duplicação disso que era o estado do Acre. Vocês podem até se considerar, né, como quase cidadão fluminense, né, quase carioca. Eu morei dentro de uma extensão do estado do território da Guanabara, que aqui já foi território. Isso é um motivo muito grande de orgulho para todos nós, tá? Então ele vai dizer o seguinte: você tinha a proposta aqui, né, lá do Rio de Janeiro, né, que trouxe, né, que foi criada a comissão. Qual é o nome do presidente da comissão? Eu esqueci. Andrada? Tá legal? Então, aqui, e aqui do outro lado tinha os argumentos. Tá legal. E aqui tinha os argumentos de quem? Do sindicalista, né? Então, o que ele vai dizer aqui? A largura e a escala, né? Aí tinha aquelas especificações, né, 7 a 20 metros, desmatamento massivo,
E o varador não, né? 1 a 2 metros. Aí você tem aqui, né? Tem aquela, uma especificação de detalhe, né? Você tem as estradas de seringa e os varadouros, está dando quando liga um seringal a outro seringal, um seringal está dando a um porto, né? Fluvial. Esse está dando a diferença básica, porque geralmente os varadouros têm um fluxo maior. E a estrada de seringa é algo mais estreito, está dando sem muita movimentação. O clima e a manutenção, exposta ao sol e à lama, destruída pelas chuvas, né, custos exorbitantes. Aqui, qualquer um de nós, né, que ainda assim, a gente sai de Rio Branco e vai na casa de um pequeno produtor, a gente ainda vive também essa questão aqui, né, dos ramais, que são muito comuns aqui para a gente. Quem já andou em lama aqui, né, em ramal de lama? Né? Então, é algo bastante comum. É claro que tem gente que nunca saiu do asfalto. Agora, mas as pessoas que já deram uma saidinha aqui, né, que são mais, né, do mundo real, né, aqui, a maioria só não sai do asfalto, é só no desenho animado, não tem muito essa questão da realidade. Bom? Então, aqui nós, muitos desses produtores que a gente vai comprar nessas feiras aqui, né, do Rio, do Tucumã, etc., né, vive isso aqui. E aqui não, né? Os ramais são variados pelo dorsal da selva, solo protegido e barato, né? Barato e rápido. Segurança, né? Isolada, sem trânsito humano, alto risco de ataques de onças. Quem tem medo de ataques de onças? Eu já corri uma vez, mas não. Trânsito diário de seringueiras e burros. Onças afastadas. Tanto burros, para dizer que são os lavadores. Função econômica, inútil, vital. Integração, tenta substituir e ignorar a lógica do rio. Funciona como extensão capilar e orgânica do rio. Tá? Então, aqui não tem muita dúvida aqui não. Pode passar, Railson. Vai ou racha, né? Automóveis, sátiro e resistência. O que é que ele vai dizer? É que o governo federal tinha essa proposta de fazer essa ligação lá do Juruá, aqui com o Vale do Acre, mas tinha de ter um automóvel. E enviaram um automóvel com as características ali daquela época, né, para Cruzeiro do Sul. No momento que fosse inaugurada a estrada, seria utilizado esse automóvel. Quem vai lá, em qualquer um desses museus, né, daquela época, né, mesmo se você for na casa do Rui Barbosa, né, ele tinha, tem uns 4 ou 5 carros que ele tinha daquele, ali na rua São Clemente de Botafogo, ou se você vai lá no Museu de História, Museu Nacional de História, né, lá perto das Barcas, também tem vários, né, desses carros, também tem aqueles que puxavam para animar, que não era autônomo, não sei o nome daquilo. Carroça. Carruagem. Carruagem, né? Se você vai lá no Museu Imperial, lá em Petrópolis, tem tantos carros como carruagem. Então, se você quer ver isso aqui igualzinho, você vai em qualquer um desses locais. Na casa do Rui Barbosa, lá em Botafogo, no Museu Histórico Nacional, perto do aeroporto de Santos Dumont, ou lá no Museu Imperial em Petrópolis, você vai ver vários desses modelos de carro aqui, para você ter uma ideia de que tipo de carro foi enviado do Rio de Janeiro aqui para o momento da inauguração da estrada. Né? A loucura do automóvel. O deputado João Pedro. Vai lá.
O deputado João Cordeiro trouxe peças de carro ao Júlio Arco para inaugurar a estrada com bomba federal. O resultado gerou perplexidade local. As peças nunca conseguiram formar um carro funcional. Então, isso aí é do lado das críticas, né? Porque realmente é complicado. E isso aí tem implicações para que as pessoas, quando discutem a questão do desenvolvimento, né? Isso aqui está ligado, né? Eu vou criar uma fábrica de carro aqui no Acre. Né? Você não tem nenhum operário dentro de fábrica de carro, você não tem nenhuma empresa que produz peças dando para carro. Isso aqui, aqui está em termos, né, muito irônico e tudo, mas serve para você fazer discussões de outras realidades. Mas aqui está só dizendo, você mandou um carro e lá para onde você se mandou um carro não existe nenhum mecânico que saiba montar o carro. Aí o resultado foi esse. Sobra peça, falta peça. Né? Aí tinha as pessoas que escreviam, os famosos jornais. Né? Hoje, né, no Acre, você não tem mais jornais de certa qualidade. Né? Há uns 25 anos, 30 anos, né? Você tinha uns bons jornais que até tinha uns jornalistas que faziam boas críticas, né? Mas hoje você não tem mais isso. E aqui ele coloca também pessoas bastante inventivas, né, que faziam as críticas lá para dentro da proposta do governo federal para fazer essa ligação. A publicação, né, essa publicação aqui, local transformou a comissão em piada absoluta, manchetes sarcásticas e rio do projeto. O pessoal estava acostumado a andar nas costas de tartaruga. Relatos zombavam de viajantes atacados por sanhudo tigre preto da rodovia inútil. E aí ele faz esse relato não só desse jornal, mas também de outras publicações. Isso significa que os jornalistas, né, quem escrevia aqui, era muito, vamos dizer assim, ligado aos interesses dos sindicalistas, né, que eles encamparam mesmo as críticas dos sindicalistas. Tensão oligárquica internacional. E aqui, a resistência não era apenas um outro. Jornais de Manaus e do Ceará atacaram politicamente, acusando o Bueno de Andrade de usar a correção para expandir o controle da oligarquia paulista sobre o rico território do Acre. Tá legal. Aqui já é uma ideia que é registrada no texto, dizendo o seguinte: tá bom, o Acre tem uma ligação maior com o Nordeste, mas era um território brasileiro. E por administração estar no estado da Guanabara, lá na cidade do Rio de Janeiro, quem administrava eram pessoas de Minas Gerais, de São Paulo, né, do Rio Grande do Sul. E isso fazia com que a classe, vamos dizer assim, o segmento poderoso daqui do Acre, eles também tinham uma certa, vamos dizer assim, birra com esses dirigentes, porque os próprios nordestinos, né, os políticos nordestinos, queriam ter mais influência aqui no Acre do que os políticos que estavam lá no Rio de Janeiro. Então, um registro que o autor faz, nas pesquisas que ele fez, que o pessoal, né, do Nordeste, né, e o pessoal do Acre tinha uma certa resistência a ser administrado pelos paulistas, pelos mineiros, né, e pelos próprios fluminenses lá, ou também pelos cariocas, né, específico da cidade do Rio de Janeiro. Então é só o registro que eles estão fazendo. Isso hoje, de certa forma, acabou, porque a maioria dos nossos políticos que nós temos hoje, né, a maioria, são poucos, né, que são crianças. Né? A maioria é de origem, né, externa. Pode passar. A selva retoma o controle, destino das estradas. Destino das estradas, né? O fim político. A pressão local e a repercussão
Constituição Nacional denúncias forçaram o presidente Nilo Peçanha a exonerar Bueno de Andrada em 1910. Tá legal. Comissão de obras. Tá legal. Eu vou só retornar aqui, porque o texto ele faz o seguinte: ele faz uma certa descrição a respeito do que foi feito. Não sei se vocês observaram no texto. Tá? Foi realizado uma abertura muito longa, quase chegando em Sena Madureira, e o ramal que saiu daqui, chamado Mato Lobão, para Sena Madureira, praticamente se encontraram dentro de Sena Madureira. Não é uma coisa que acabou sem resultado, não. Então você teve praticamente a ligação. Mas como tinha muito crítica, né? E você não tinha carros, né, não tinha automóvel para fazer isso, de certa forma a quantidade de críticas foi desgastando o projeto, esse projeto de integração, e chegou um momento que o próprio presidente da República, ele decidiu extinguir, lá em 1910, a comissão de quê? A comissão lá, eu esqueci o nome precisamente. Então, só para não chegar aqui, né, de choque, verificar o que foi feito, o que foi na comissão conseguiu fazer, porque de repente vocês vão esquecer o que foi realizado. Tá? Oi? Pois é, a comissão, né, ela abriu a estrada na Leste Oeste, que era corrigida até a Sena, Cruzeiro a Sena, e a Lobão era de Rio Branco a Sena. O grande problema é a questão econômica, né? Em 1907 a 1910 ainda estava no mundo da borracha. E aí você tem os rios e os varadouros, né, como principal acesso à borracha e o transporte dessa borracha, e tanto o transporte da borracha para Manaus e Belém, quanto a vinda dos mantimentos para o seringal. E aí os seringalistas queriam que melhorasse os varadouros, fizesse a manutenção dos varadouros, ou abrisse mais e limpasse os rios. E a gente, quem já passou por rio, sempre que tem uma cheia, cai muita árvore e cai troncos no meio do rio. E aí, aqui a gente, na ponte, a gente vê, né? E aí acontece que teria que limpar para as navegações passarem normalmente. O Glicério, eu já falei anteriormente, tá vendo? Mas eu vou fazer um parênteses. Tá vendo? No geral, tá vendo? Você era mais favorável ou menos favorável à ligação? Só vou fazer um parênteses a respeito disso. Você não? Sim, você. Não, eu estou. Não, falando com você. Aí é que está, né? A gente vê no texto a resistência da época, né? Que hoje. Não, mas estou falando do lado. Hoje todo mundo briga pela estrada. E naquela época, quem queria saber da estrada, ninguém estava dentro. Tá legal. Eu vou fazer um parênteses aí, tá? Nós estamos estudando economia aqui, correto? Certo. Economia aqui. O economista hoje isolado, ele hoje não desenha nenhuma política para resolver um problema. O economista hoje, devido ao que está nos manuais, ele só encontra falhas, dificuldades, tá vendo? Onde é que você encontra locais, tá vendo? Onde desenha políticas públicas, né? No Banco Mundial, no FMI, na CEPAL, onde você tem uma equipe grande, tá vendo? De 50 economistas, de 100 economistas, etc. E para que eu quero dizer isso? Tá vendo? Você não vai encontrar nenhum economista isolado, né, dando uma solução para a área. Você não vai encontrar. Se um dia você encontrar, tá vendo? Eu vou lá na ponte e você pode me empurrar da ponte, tá? Por que isso? Né? Porque, entendeu, hoje as coisas são tão complexas, entendeu, que é muito difícil um economista, entendeu, só encontrar, entendeu, e desenhar
um arcabouço de política para dar uma solução, até porque os manuais não permitem isso. Por que eu quero dizer isso? Né? Para a gente ter um cuidado, entendeu? Eu estou fazendo um parênteses, eu não estou se referindo à tua observação. Para a gente ter um cuidado de, sempre que ver uma iniciativa, tá? Meter o pau, esfolar, porque você está dando. Todo mundo aqui está no último. Em outros campos, onde o curso é de 4 anos, a pessoa está no último ano do curso. Então você está na iminência, está na responsabilidade de desenhar alguma coisa. E o economista só não desenha. Agora você pode pegar qualquer um aqui, nossa, que coisa mal concebida, que iniciativa errada e tudo. O economista é formado hoje em dia para exercer esse papel, de esculachar propostas que você vê. Tá? E aqui, a gente está numa discussão, tá? Que você pode embarcar as críticas, né, dos sindicalistas, ou você pode embarcar favoravelmente na iniciativa, tá, do governo federal. Você pode ficar nos dois campos. Eu queria fazer esse parênteses, né, para vocês, ficarem cientes não, né, para vocês saberem, da informação que eu estou passando, que individualmente, ninguém aqui nunca vai elaborar uma política para dar uma solução para alguma coisa. Vai só dizer, nossa, estou dando uma política do governo, que já passou no governo, nossa, que coisa errada, isso aí não dá certo. O economista hoje, você sabe dizer isso. Tá? Onde é que as políticas são feitas? Né? Nos bancos de desenvolvimento, tá? Nas empresas de consultorias, etc. Eu queria fazer esse parênteses, né, para a gente ter consciência disso. Aí você pode pegar, né? Qualquer um aqui, vocês vão encontrar só pessoas fazendo críticas. Mas a formação, né, para ter uma formação suficiente para dar uma solução, tá? Para levar uma proposta do governo estadual, do governo federal, tá? Aí você não vai esperar nisso. Tá? Que aí, isso se expressa muito aqui. Tá vendo? Nossa, tá vendo? Que ideia de jirico essa, tá vendo? O pessoal lá no Rio de Janeiro quer fazer essa ligação entre Cruzeiro do Sul e Rio Grande, tá? Se os seringalista, tá vendo? O que interessava para o seringalista, tá vendo? Era que ele tivesse o fluxo para levar a borracha deles para Manaus e para Belém. Fecho parênteses, tá vendo? E eu já cheguei aqui? Então, e aí? O custo financeiro, né, de 5 mil contos de réis, acho que é assim? 5 mil contos de réis. Eu tentei colocar na IA para ver quanto isso aqui valia hoje, tá vendo? Mas é um valor tão absurdo, tá vendo, que eu desisti de falar aqui. Tá? Eu acho que não era tudo isso. O custo monumental, tá vendo? Validado em 1922 pelo governador Epaminondas Jacome para rodovias ferrovias federais que se mostraram totalmente inúteis. A palavra inútil sempre está aparecendo. E aqui, a ruína física. Né? Vai lá. A ruína física. Apenas 2 anos após a construção, a estrada Lobão já estava totalmente obstruída por uma alta e cerrada capoeira e inúmeras e esguias seringueiras. A natureza engoliu a engenharia. Relato do doutor Esperidião de Queiroz Lima. Hoje, né, ainda existe, não a estrada Mário Lobão, mas ainda existe aqui por perto o ramal Mário Lobão. Só não sei onde é que fica, tá vendo? Que a gente sempre está dando, tá vendo? O governo está prometendo, está dando para os agricultores asfaltar o seringal o ramal Mário Lobão. Me perguntaram onde é, eu não sei onde é, mas por curiosidade eu sempre leio isso em algum jornal. Vamos terminando aqui, Raíssa. Síntese Supremacia dos varadores. Tá legal. Pilar 1. Alinhamento econômico. Os varadouros não competiam com os rios, eram vias capilares orgânicas que alimentavam o sistema de exportação fluvial. A rodovia falhou porque tentou ignorar o rio. Pilar 2. Adaptação ambiental. O design
tático de 1 a 2 metros mantinha o dócil fechado, protegendo o solo do sol e das chuvas torrenciais. A estrada larga destruiu seu próprio ciclo ambiental. O que é isso aqui? Dócil. É o quê? Não faço ideia. Ah, quem não descobriu o que é isso, tá dando? Tá ferrado completamente. Alguém sabe? É a parte das árvores. Hã? Você das árvores. Quem é que tá falando? Viu? Aprenda com quem? Aprende com a Gabriela, né? É que aqui a gente chama a Copa, né? Das árvores? É de onde Copa. Hã? A Copa da Árvore. Né? E aqui tá o quê? O céu fechado. Ah, sim. Vai lá, pela a falha o quê? Ah, vai lá. A comissão? A comissão falhou ao tentar impor uma prioridade burocrática alienígena, de leste a oeste, sobre uma economia hídrica e simbólica sul-norte. Isso é legal, né? Vocês acham, entendendo, que internamente não seria interessante essa ligação? Ou não? E é isso. Você verificar, entendendo que eu estou colocando a complexidade da situação. Tá? Porque primeiro tem de ver o que o autor está colocando. Né? Tudo bem, né? Ele está se referindo com mais força à crítica dos seringalistas e dos seus prepostos, né, lá do Juruá. Né? Mas, entendendo, internamente, entendendo, ninguém vai achar que é uma coisa irracional, como está dizendo aqui, você tem um espaço interligado. E aí eu vou só, né, lembrar nessa questão, eu estou falando lá da Argentina, tá? Mas se você pegar outros países também naquele momento, já era um todo interligado. E a gente, daqui não tinha isso. Ah, o quê? A infraestrutura que considera a Amazônia é aquela que compreende e se dobra a lógica de seus rios e de seu povo, não a que tenta cortá-la em linha reta. Tá bom. Então vamos fazer uma coisa aqui. Tá? Agora eu vou fazer uma observação para vocês verificarem o seguinte. Os rios, eles têm uma importância per si na Amazônia. Isso aí ninguém pode discutir. Isso é uma coisa. A outra é a discussão sobre essa questão da interligação, entendeu? Entre o vale, né? Entre o Alto Acre, né? E o Juruá. É outra coisa. Então, se vocês pegarem vários textos, né, sobre a questão dos rios na Amazônia, vocês vão verificar várias abordagens a respeito da importância que ele tem para a vida, né, de todas as pessoas, principalmente quem não é das cidades. Lá atrás, para quem era das cidades, tinha importância, mas hoje a maioria das pessoas não depende dos rios, mas principalmente as pessoas da área rural ainda dependem muito dos rios, dos igarapés, dos rios. Para quem mora no interior, tem uma ligação muito importante. E se você verificar, no caso do Acre, menos, mas se você verificar isso dentro do estado do Amazonas, né, tem muitos municípios, que a vida, né, do município depende exclusivamente dos fluxos fluviais. Aí, volta rapidamente ali, ó, naquele mapa que eu coloquei, vai. Aqui, ó, se você verificar, né, se tiver um município aqui aí no estado Manaus está lá para cima, né? Se você pegar algum município aqui, né, nessa região aqui, mesmo que tenha aeroporto, você vai verificar que a vida dessas pessoas depende muito, tá, dos rios. Isso é uma coisa. A outra é a discussão sobre a questão da ligação aqui do Juruá para Rio Branco. E hoje a gente não depende muito dos rios. Eu lembro que quando tinha um colega que estudava economia, né, e ele tinha uma empresa que levava de barco, mercadorias aqui para Tarancai, para Feijó, e é longe pra caramba, né? Assim que ele... O meu pai levava de Rio Branco para Sena, no período de chuvoso,
Mas é mais perto, né? Sim, Desce, mas só que descia até o Purus, subiu o Purus, entrava no Iaco e chegava em cima. Aí, o colega que estava dizendo, entendeu? Eu não sei nem dizer como é que chega, né? Mas ele quer vir aqui para Feijó e para Araucária, né? Não sei como é que chega, quais são os rios, né, que são utilizados para ir de Rio Branco até Feijó e para Araucária. O Envira e o Taracá. Né? Vai. Próximo? Próximo. Tá legal. Aí a gente. Só volta um. Só volta um. Alguém tem alguma pergunta específica? Já está pronto para fazer o teste aqui? Ou? E tem mais um detalhe. Além da questão fluvial, tem a questão também da seringueira, né? Que vai perdurar aí por um bom tempo, até quando o senhor chegar lá, na época das fazendas, na década de 70, que vai perdurar por um bom tempo a questão do extrativismo vegetal. Sim, sim. E aqui a questão, né, além da questão do transporte, é a própria questão da alimentação, né? Falando assim, eu não ando de barco tudo, mas todo mundo aqui come peixe, né? Muitos deles. A própria castanha, né? Era levada para Belém por baixo, né? Pode mudar. Até um tempo desse. Pode mudar. Máximo. Ó, agora a gente vai, né, para o. Quem foi que apresentou a moça que apresentou o varador? Quem foi? Foi Gabriela. Foi o Gabriel? E o Iago. Agora, Eu, depois de 3 anos em Monjá. a década de 20, sobre a modernidade do Acre, tá? Esse é o senhor Roberto Lucas. A gente vai passar para o próximo texto, tá vendo? E foi o que o menino está dizendo aqui? E então, galera, olha a modernidade chegando no Palácio Novo. É isso aí, tá vendo? O capítulo, a década de 20. Passa aí. Né? Então tá bom. Hoje, né, nós conhecemos, a gente vai falar do Palácio Rio Branco, tá? Hoje nós conhecemos no mundo uma série de exemplos de projetos urbanísticos. Né? Tem uma grande quantidade. Eu coloquei aqui, né? O Paris, né, do prefeito Hausen, Barcelona, né, de Cerdá, o Ringstrasse em Viena. Quando você fala, você vai, as pessoas que trabalham com isso, né, que estudam, né, na fala da USP ou da UFRJ, né, são verdadeiros intelectuais, que são gente muito diferente, né? E não a maioria que se forma lá, tá vendo? Nós também ficamos muito atrás deles. Até porque eles estudam, tem outro maneira de estudar, tudo não é daquela questão de ser meramente técnico, não. Eles têm uma capacidade de reflexão muito grande. Né? Então, você conversar com qualquer arquiteto, né, que estuda lá uma dessas falas, você vai ter uma conversa muito boa. E aí, se você mesmo que você nunca tenha ido, né, a Barcelona, você pega um vídeo daquele e vê ela toda traçadinha, toda desenhada, as ruas cortadas, concêntricas, e você fica ultra impressionado. Como é que foi possível alguém fazer isso? Né? Você pegar, entendeu? A ideia do projeto, né, lá de Paris, está um pouco no texto, né, que você tinha a questão da higiene, mas você tinha a questão também militar, porque as ruas medievais estreitas, né, facilitavam a questão de barricadas, etc, etc. Né? Aqui, né, Viena, o projeto lá da Coreia do Sul, não é um projeto piloto de Bogotá, é outra cidade importante da Colômbia, qual é? Medellín, tá? Aqui eu coloquei, bom? Buenos Aires, né? Se você comparar
como qualquer uma cidade brasileira, tá vendo? Não tem comparação, tá? As ruas, né? Daqui lá para aquele outro bloco, tá vendo? É uma coisa bem diferente. Tá? E hoje você tem uma discussão, tá? Que mesmo as pessoas, tá vendo? Menos e médio, tá vendo? Fala muito dessa questão de cidades inteligentes e tudo. Não tem nenhuma concepção teórica para discutir isso, tá vendo? Mas isso aqui é uma coisa que fascina bastante. Tá? No Brasil, né? Você tem Brasília, propriamente dito, tá vendo? Você tem Belo Horizonte, que a origem, tá vendo? É um pouco organizada. Você tem a cidade mais nova aí de Palmas, que é bem planejada, bem organizada. Aqui perto de nós, né? De nós é um cacete, tá vendo? Lá em cima. Campo Grande é bem organizado também. Salvador não é tão organizada, mas passou por um processo, tá vendo, urbanístico, em algum momento. Teresina, no Piauí, não é um grande exemplo, mas teve uma ação pública, tá vendo, que transformou Teresina no Piauí e Rio Branco, né? Vamos dizer assim, o que é que a gente tem que foi feito aqui em Rio Branco que chama atenção sem ser o Palácio do Rio Branco, né? Nós temos uma coisa... Aqueles anéis lá vamos jogar lá. Se vocês têm, é isso. Quem não tem a informação, né? Só para dizer uma coisa, fora da curva, vocês tenham cuidado que eu sou um professor que não tem muita paciência, não. Tá? Então, tem o projeto do canal da maternidade, correto? Não é uma coisa bem feita, mas imagine o que era Rio Branco ali, quando aquilo não existia antes de 2003, 2004. Tá? Você tem uma coisa que é mais antiga, mas chama atenção, a própria Avenida Getúlio Vargas, né? Para uma cidade a existência daquela rua, chama atenção, com aquele comprimento. A Câmara da Rocha Viana, que foi feita, acho que ali em 2008, 2009, vocês não eram nascidos ali, o alargamento da Avenida Ceará também chama atenção, né? Essas, Amadeu Barbosa, lá na Avenida da Floresta, já falei, né, do canal da maternidade. Isso tudo foram ações que, de certa forma, marcam hoje, também, quando as pessoas chegam. Nossa, tá vendo? A própria estrada, né, hoje está aqui para o aeroporto, né? Hoje ela está um pouco em recuperação, tá? Mas quando ela está plenamente em funcionamento, ela é diferente aqui para os nossos padrões, tá? Mas, tá vendo, não se compara, né, com alguns exemplos desses que eu coloquei aqui, né, que se você pegar, Barcelona, como é que um prefeito conseguiu fazer isso, tá? Você arrebentado dele fazer isso. É claro que eu não estou nem falando de você chegar lá e visitar a Sagrada Família, né? Pegar a Sagrada Família. Uma pessoa, tá vendo, que é uma obra, lá na Sagrada Família em Barcelona, né? Acho que vocês já ouviram falar, né? É uma das coisas mais impressionantes que o ser humano não consegue decodificar olhando, né? A mesma coisa de você olhar, de você observar um beija-flor bater as asas 70 vezes por segundo. O ser humano não tem a capacidade de explicar isso, de entender o que isso significa. A mesma coisa é o ser humano, não estou nem falando de vocês, mas é uma coisa. O ser humano chegar lá na Sagrada Família lá em Barcelona, o ser humano não tem capacidade de discernir o significado daquilo, né? Como é que alguém conseguiu fazer algo tão impressionante, tá? Mas eu não estou falando da Sagrada Família, estou falando
da cidade de Barcelona, que vocês podem chegar em casa, né, e ver os vídeos dessa cidade, que vocês vão achar bastante também impressionantes. Tá? Então, esse texto do professor Sérgio Roberto é um texto muito bom, não é porque ele é de Chapuri, não. Né? Talvez vocês não consigam organizar um texto. Ele não é uma pessoa assim, vamos dizer assim, fora da curva, mas ele teve a felicidade de tratar isso de uma maneira bastante positiva, e que dá uma boa ideia do que significa o Palácio Rio Branco ali em 1929. Então vamos verificar o que isso, como é que ele explica aí. Que horas são só para organizar? 9h48. 9h48, né? Então nós temos 40 minutos certinho. Bom? O Gabriel não veio não, né? O Teófilo? Tá bom. Então não preciso me preocupar com a chamada agora, tá vendo? E sabe que está aqui, tá vendo? Só para lembrar que vocês que tem daqueles coisas, né? Daqueles testes que estão aqui ainda, vocês pegam isso, eu não quero ficar com esse negócio não. Aqui está a chamada. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui, a gente está mudando de um texto para o outro, para quem leu, né? Mas como nem todos vocês são alunos ingleses, né? Chego aqui com as mãos, o braço balançando, né? Tem até uma moça, né, daqui de estudo aqui, disse, professor, tá vendo? Essas pessoas que andam com o braço balançando muito, tá vendo? Eles é parecido com. Eu achei preconceito o que ela falou, né? Mas que chegam com o braço balançando, tá vendo? E só com o celular na mão, né? Isso é o fundo do poço, né? Porque a pessoa que não consegue ler um texto para vir para a aula não é demais. Então, o que é que ele vai fazer, o professor Sérgio? Ele vai fazer alguns comentários sobre modernidade. Mas a modernidade que ele vai falar é na ideia do que os agentes públicos justificavam para fazer as ações no meio urbano para transformar. O que era quais eram os argumentos? Ele vai pegar isso, né, e para explicar a iniciativa do governador do Acre, um dos governadores, né, do território do Acre, o Carneiro. Tem até uma rua, né, hoje aqui em Rio Branco como o Carneiro, e ele vai propor a construção do Palácio Rio Branco dentro dessa lógica, né, de justificar, de trazer a modernidade para um mundo, tá, que tinha pessoas, né, que ele achava que eram um pouco inferior daquilo que ele viveu, né, fora, né, o que ele trouxe, né, imitando, né, dos outros países, e daquilo que ele viveu lá, tá dando nos bares, né, tomando lá as cachaças dele, tá dando lá no Rio de Janeiro, ou coisa parecida. Tá? Então, fábulas da modernidade do Acre, a utopia de Hugo Carneiro e a invenção de Rio Branco de Alvenaria. 1927, 1930. 1927, 1930. Eu não sei dizer, tá vendo, quem foi o governador antes dele e quem foi o governador depois dele. Isso aí eu não sei dizer. Tá? Você traz, né, como referência, tá vendo que todo mundo, a maioria, né, que já foi fazer o exame ali naquelas clínicas na rua Hugo Carneiro, já sabe onde é que fica a rua Hugo Carneiro. Né? É Mosca ali, né? Tá? Então, que pega aqui para lembrar da história dele. Vai passar? Pode. A cidade da Floresta, Rio Branco, nos anos de 1920. Ele chegou esculachando, né?
Chegou esculachando. Todo mundo, né? Falando da minha vida particular, né? Eu vinha lá no Seringal, em Chapuri na periferia, em Rio Branco, no local onde as pessoas moram e tudo, mas se você comparar isso com o que ele estava dizendo, como era o Rio Branco aqui, quando ele chegou, de 1927 a 1930, né? O principal local de movimentação era ali onde é a Rua da Gameleira hoje, né? No geral, tinha cerca de 80, né? 80 casas, não é isso? Isso. Vamos lembrar uma coisa? O auge da borracha, né, acabou ali em 1913, 1914. Significa que, quando acabou o auge da borracha, teve um fluxo de gente para a cidade. E mesmo assim, em 1927, 1928, 1930, você tinha uma quantidade muito pequena de habitações. Significa que, tá, no auge da borracha, o Rio Branco era bem diminuta mesmo. Né? Você praticamente tinha as casas, né, os comércios que abasteciam os Seringais e que faziam intercâmbio com as casas aviadoras. Basicamente isso. Tá? Eu quero só chamar isso, nós, tá vendo? No momento que o governador, o Carneiro chegou, ele faz um relatório dizendo que você tinha ali em torno de 80 habitações. Aqui, lê rapidamente. Estruturas conjugadas com a cobertura de telha de barro ou palha. 2. Distrito de empresa, margem direita, hegemônio comercial de sírios, libaneses e portugueses. 3. distrito. 3. Distrito de Penápolis, margem esquerda, sede administrativa em construção de madeira. Vai. 4. Múltiplos atores, um intenso território social, onde indígenas, nordestinos e imigrantes conviviam organicamente. Então, às vezes, quando a pessoa se refere a Penápolis, se refere a Rio Branco, né? É porque em alguns momentos, né, aquilo que a gente chama de primeiro distrito. Aí se refere à cidade de Penápolis, né? Porque do lado de cá tinha esse nome de Penápolis. E do lado de lá, onde a gente chama de segundo distrito, era distrito de empresa. E aí, tá, ele chegou, tá vendo, e tinha essa paisagem aqui, tá vendo, do lado, né, do rio aqui descendo aqui, né, de um lado você tinha isso, aqui, só que lá, tá vendo, você tinha o comércio, etc., e para cá, desse lado, você tinha a parte mais formal, a parte administrativa do Estado. Passa? Renato. Paradigma importado, país e Rio de Janeiro. Vai lá. A destruição. A urbanização de país e prefeito Barata Ribeiro do Rio, demolição do cortiço Cabeça de Porco em 1893. Tá legal. Então, vamos ver assim. Ele chegou, qual foi a inspiração do Hugo Carneiro? A Paris do prefeito Hausmann. Então, quando vocês, né, forem conversar com alguém bem intelectual, que estudou lá fora, né, na Rússia, da FRJ, tem que falar na cabeça de Hausmann, né? Você já sabe, lá, na época do Bonaparte, né, ele fez uma transformação, hoje, né, você vê aquelas ruas largas, etc., que tinha uma concepção, eu já disse alguma coisa. Primeiro, era aquela ideia, né, que está lá aí no texto do professor Sérgio. Né? Você mora as pessoas ricas e as pessoas pobres tudo misturadas. Isso aí também é bastante perigoso porque vem uma peste, está vendo? O preconceito também. O preconceito aí se alastra. Né? Então, você morar perto de pobre também é um perigo iminente. Segundo, é que você tinha a questão da militar. Ele queria transformar as ruas largas
para evitar que a população ou que os invasores fizessem barricadas, né, e fizessem bloqueios e impedissem também que as tropas se movimentassem. Então você tinha o lado da saúde e você tinha o lado militar. Essa questão, tá vendo, é interessante porque você lá em Paris, você não vai encontrar como se você chega em Roma, em Florença, em Veneza, em Bolonha, etc., tá vendo, você vai encontrar as ruas estreitas e com as habitações tudo da época da Idade Média. Em Paris não, eles botam o quê, Amaro? Meteram aquilo, o negócio para lascar mesmo, tá? Derrubaram tudo, e aí vai para o Rio de Janeiro, final do século XIX, né? O prefeito Barata Ribeiro, tem até a rua lá em Copacabana, a rua Barata Ribeiro. Ele tinha um cortiço, né? um prédio chamado Cabeça de Porco, e ele mandou derrubar, entendeu? E aquela população pobre do Cabeça de Porco foi para onde? Lá por mais que os morros e tudo, entendeu? Porque você tinha de modernizar a cidade, você tinha de limpar a cidade. A ideia da modernização é essa. E hoje, até no texto está um pouco assim. Qual é o nome que nós falamos hoje quando nós queremos tirar os pobres dos locais e quando queremos modificar, dando um determinado espaço público? Nós chamamos, vamos fazer uma revitalização, não é isso? É um nome muito técnico, né? Vamos fazer um processo de revitalização do centro de Rio Branco, um processo de revitalização do bairro tal. Significa o quê? Né? Você tirar os pobres, né? Que não prestam, tá? Colocar para locais onde os visitantes não vejam, para poder embelezar a cidade, para ela ficar turisticamente palatável, né, para que possa fazer circular e aquecer o comércio, etc, etc. O Hugo Carneiro veio para cá com essa mentalidade. Outra coisa que ele trouxe foi o quê? A outra coisa que ele trouxe, que foi que ele disse? A simbiose entre pobreza e perigo. Né? Vamos lá. As elites europeias e brasileiras enxergavam a população orgânica como irracional e foco de epidemias e motins. Claro, tá vendo? Aqui em Rio Branco tem uma coisa bem forte, tá, mas tem um exemplo, né, que é a questão dos leprosos. Né? Onde aquilo é uma experiência, é um projeto meio antigo. E onde foi colocado? Nessa época que foi colocado, ali no Rio Branco era só ali alguns bairros, né, perto do Rio Lago e tudo, e colocaram Souza Araújo dentro da forma bastante para jogar os leprosos lá por causa do perigo que eles eram. Né? Eles proporcionavam também dentro da área urbana. Então acho que vocês já ouviram falar bem, você é muito lazarento, não? Já disse isso para vocês? Quem é lazarento aqui? Praga que é lazarento aqui? Não? Quem? Hã? Você é lazarento? Isso aqui era um argumento muito forte. Né? É um argumento muito forte também para você falar o seguinte, tá vendo? As pessoas quando vão falar da cidade de Rio Branco, né, fala de quê? O condomínio tal, né? Não fala do bairro lá onde mora, tá vendo? As pessoas, tá vendo? O pobre, fudido, lascado, quando ele vai fazer uma piada, ele faz piada de quem? De pobre.
Tá? É só estudar o Pierre Bourdieu para verificar. Tá vendo? O cara, tá vendo, quando é burro mesmo, tá vendo? Não lê nada, só lê os livros técnicos e tudo, tá vendo? Faz piada de analfabeto. Faz piada, o pobre lascado faz piada de quê? De negro. O pobre lascado faz piada de quê? De gay. Por quê? Tá? Por que isso? Tá? Porque são a sociedade, o que ele disse, né? Ainda é muito forte o que o Iago falou. É claro, tá vendo? Porque as pessoas acham que tem uma autonomia no que diz, tem uma autonomia. Tá? Ninguém tem autonomia no que diz, as pessoas são influenciadas. Tá? Como pessoas que têm um baixo nível de leitura, tá? Se em casa, meu pai não lê, a mãe não lê, tá? A pessoa também intelectualmente é zero. Tá? Aí faz piada de quê? De pobre, de que mais? Negro, gay, tá vendo? De pessoa lascada. Quando fala no bairro, fala de qual bairro? Condomínio. Qual é o condomínio da associação? Qual é a fala do condomínio de quê? Eu não conheço assim. Hã? Ecovírio, o que mais? Tá vendo? Vai nessas pragas, você fala isso, tá vendo? Só falo isso. Por quê? Tá? Porque a capacidade intelectual, de autonomia intelectual, tá vendo? Não passa disso, tá vendo? E você diz assim, isso aqui acabou? Não. É para a gente entender por que o Hugo Carneiro trouxe isso e convenceu a população de uma forma bastante rápida para fazer isso. A modernidade... Não negocia com o passado. Ela demora, derruba tudo, né? Porque o preconceito aflora, né? Em todos os poros, né? Das pessoas, entendendo que mora numa região dessa aqui, tá vendo? É muito fácil de você fazer isso. E hoje está normalizando mais ainda, né? Não é à toa que estão bloqueando a extrema-direita ganhando em vários locais para bloquear a imigração de pessoas, né, para os países. Principalmente isso. Porque hoje em dia... E falando disso, aqui teve um deputado estadual que fez o projeto que saiu na mídia nacional, que era fazer um bairro gay. Botar todos os gays e você era o Chico Sombra. Tá legal, mas você verificar com um negócio desse, uma pessoa dessa, tá vendo, hoje no Acre, isso faz um pouco tempo, tá? Hoje essa pessoa se elegeria com facilidade, tá? Porque o nível, né, nosso aqui tá lá embaixo. Né? Então vamos aqui, faz aí isso. O choque do novo governador em 1927. Vamos lá. A foto que tem lá não é essa não, do Palácio. Hã? A foto que tem lá do Palácio não é essa não. Você tá reclamando do meu desenho? Como era aqui as casas, você está falando, ele veio aqui estigmatizando, tá vendo? As casas, ele falou que como eram as casas aqui? Era de palha, ou coberta de palha, ou coberta de telha, de pachuga, e elas eram uma perto das outras, né? Eles são, sabe isso aqui, né? Ausência de quê? Edifícios de alvenaria, Hábitos de quê? ordenárias de higiene, Ah. serviços de saúde pública abandonados. Vamos lá aqui. Um barracão velho de madeira em lastimável estado, uma ruína apenas mal surgida. Como foi que ele chamou o nosso palácio aqui? O palácio existia de par? Não, Pardieiro. É isso? Pardieiro. Tá? Que é mais ou menos uma descrição, essa descrição aqui do Iago. A resolução. Aí. A missão governamental de criar pelo princípio, apagar a herança rural e iniciar a constituição de uma vitrine da modernidade no meio da floresta. Olha, não é mera coincidência, né, de que hoje nossos prefeitos, né, governadores, tá,
Diz o seguinte: nós temos de apagar, nós temos de criar algo para que a população lembre apenas, das obras que nós fizemos, né? Teve o prefeito, né, que pintou a cidade toda de uma cor, dizendo que você não vai encontrar nenhum correspondente em outra cidade do país, tá vendo? Que nós aqui, 98% aqui nós votamos neles, tá bom? E você não vai encontrar em nenhuma cidade turística civilizada do mundo alguém que mude de uma hora para outra, tá vendo, a paisagem da cidade, tá? Mas isso é a nossa cara. Você vai chegar, né? Vamos fazer uma lista aqui, tá? Você chegar na Espanha, qualquer uma daquelas cidades lá, tá? Córdoba, Granada, Madrid, Toledo, etc. Tá vendo? Os prédios tudo direitinho lá do século XIV e do século XV. Tá? E aí, tá vendo? Quando o prefeito que nós votamos, assim, 98% que nós votamos, né, pinta, né, a cidade toda diferente, tá vendo? Tudo com a cara de abestalhado, que beleza, vocês estão apagando, vai esquecer tudo, tá vendo? Com azul muito quiche do olhar. Tá vendo? Eu vou lá em Bolonha, para ver como é que o novo prefeito, se o prefeito fizer isso, tá vendo? Ele vai preso. Tá? Mas, tá vendo? Todo mundo aqui fica alegre, tá vendo? Porque nós votamos, tá vendo? E achamos positivo fazer isso, tá vendo? Quando você apagar o passado. Tá? Então, para que eu dizer o seguinte, nós agora, tá vendo? O que nós fizemos, a cara do Estado hoje, a cara da cidade, tá vendo? É a cara da nossa administração. Tá? A ideia é apagar todo o passado, principalmente nesses locais muito mais atrasados. E falando atrasado, a gente está falando de 1927, 28 e 29. E que agora é igualzinho. Né? Agora é igualzinho. Vamos lá? O que o choque de territórios? A tradição versus a utopia moderna. A tradição. Aqui era de madeira, palha, tudo horroroso, né? Transitório e rústico. O que é que você teria de fazer o quê? Alvenaria, moderno, de forma permanente. Qual é a palavra que tem ali? Civilizado. Né? Imagina, tá vendo? Os seringueiros, né? Não era civilizado, era bicho bruto, tá vendo? Animal velho, tudo. Tá? Por ironia do destino, os seringueiros eram assim. Mas hoje está pior. Eu precisei que hoje é eu. Porque ninguém se tornou civilizado. Casas conjugadas, convívio misturado, orgânico. O que o Hugo queria fazer? Recursos regulamentares, separação, controle de circulação de ar. Qual foi que o Hugo encontrou, colocou no relatório dele? Heterogeneidade. Atores múltiplos convivendo. Quem são os autores múltiplos? Tá? Você falou condomínio, o que é que você falou aqui? Lá tem atores múltiplos? Tem não. Não, tá vendo? Mas na cidade que o Hugo encontrou tem atores múltiplos, né? Tem as pessoas, né, que tinham ativos financeiros, tá vendo? E tinham as pessoas que já tinham vindo, né? Ali com a decadência, a quebra do monopólio da borracha, tá? Morando próximos, tá vendo, deles. Então, aqui está colocado de forma bastante, vamos dizer assim, civilizada, né? Atores múltiplos convivendo juntos. O que se deveria fazer? Racionalizar. Vocês não são indivíduos racionais que têm máquinas poderosas na cabeça para fazer contas? Tá? Você deveria racionalizar isso. Tá? Você vai ver a separação escrita por classes e por função. Então, quando você diz assim, condomínio Ecoville, eu não sei onde é, mas não importa, também não quero saber. Tá? Até o condomínio Ecoville, tá vendo? Mas tem o bairro Buritis. Tem que ser assim mesmo, tá vendo? Porque não pode. Tá vendo? Isso aqui é a modernidade. Tem
Entendeu? Tem mais algum exemplo? No bairro Bonitinhos e Condomínio Ecovila, tem outros exemplos? Aqui tem o IP, quem mais? Outro bairro que as pessoas que moram nele não podem morar aqui no IP? Hã? No Tucumã, né? Isso, o que mais? Outro que tem de ter racionalização. Hã? Tem o Castelo Branco. O Castelo Branco organizadão lá? É? E quem que não pode morar no Castelo Branco? Pessoa de qual bairro? Hã? Da onde? Os mendigos têm de matar. O senhor está querendo ser eleito? O senhor vai ser eleito. E quem daqui não votou nesse deputado federal? Quem daqui? Né? Falei baseado nisso. Né? Só pela cara a gente sabe. Né? O caos, o deputado federal que eu votei não se elegeu, mas aqui deve ter alguém que votou no deputado federal que se elegeu. Aí você fica com vergonha. Né? Não precisa ficar com vergonha, não, que você não consegue ultrapassar esse ponto. O caos punitivo, ruína, ignorância e seringueiros, além de serem pobres, eram ignorantes. Você teria que fazer o quê? Trazer o quê? O progresso técnico. Tá? Você tinha de ter higiene, você tinha de ter ciência, você tinha de ter dominação. Tá? Aqui eu encontrei uma forma de colocar as ideias e as informações, tá? Porque no texto tem muitos detalhes, mas esses detalhes estão tudo organizados aqui. Então você, olhando aqui, dá para você ter uma ideia, tá? Como é que o Carneiro, tá vendo, chegou aqui muito, com uma iniciativa muito grande de mudar a cara de Rio Branco. Aí a gente vai ver qual é a grande mudança. Isso aqui a gente vai chegar nessa grande mudança que hoje, tá vendo, é o que nós temos. Hoje é o que nós temos, que é o projeto do Hugo Carneiro. Vai lá. O instrumento de controle, código de posturas. Eu vou passar, eu quero só que vocês entendam isso aqui, tá? Que vai dizer o seguinte: as habitações têm que ser construídas com esse detalhe. Quem não seguia, e a fiscalização e o Estado tomava. Então, se você não cumprisse o código de postura das construções, você tinha as suas moradias tomadas, você perdia tudo. Isso, de certa forma, tem uma violência por aí, entendeu? Mas era a forma que ele tinha, entendeu? Imagina, tá? Quem tinha condições cumpria com o código. As pessoas pobres que não tinham condições de fazer as suas moradias dentro daquelas regras, não ia cumprir mesmo. Aí o que é que ele mandava? O fiscal ia lá, você não está obedecendo o código de postura do nosso governador Carneiro, tomava, a pessoa tinha que ir bem para longe do meio urbano para não enfeiar, para não complicar o projeto de modernização do Hugo Carneiro. Dá para entender essa ideia aqui, né? Assim é fácil de entender. Você tinha, né? A regra, o controle, a punição, que é o mais drástico da punição, e aqui a higiene não era apenas saúde, era uma arma de segregação social e padronização social. Claro, né, que segregação, a pessoa humilde vai construir uma casa perto de uma casa de uma pessoa que tem mais posse, aí não cumpre aquilo, nossa, sai daqui e vai construir, né, desse jeito, tá vendo? Daqui a 3, 4 quilômetros.
Então, era fácil, né, de você afastar as pessoas. Sobre aquele exemplo que o senhor falou lá, porque, por exemplo, lá na Econville só pode construir se a porta tiver tantos metros, a casa ela tem que ser um tamanho específico, entendeu? Também tem um padrão, ou seja, nem qualquer pessoa pode. Basta a pessoa ser retardada e ter dinheiro, entendeu? Você vai lá. Né? Então, o pressuposto é esse. Né? Que você, qualquer pessoa que tenha condições de cumprir, né, com esse código de postura dentro do condomínio, está resolvido. Né? Agora lá, materializando o discurso, tá? A tríade do poder. O que foi que ele deixou aqui para a gente? Vamos lá. O que foi que ele deixou aqui? Eu vou dizer o primeiro que é o menos, por exemplo, entendeu? O mercado municipal. Eu não sei dizer onde foi esse mercado municipal, mas eu desconfio que é aquele ali na cabeça da Ponte Velha, do lado direito do bairro da base. Não sei se é esse ou não. Não sei se vocês estão. Eu acho que é aquele ali mesmo. Ali da frente da Academia Médica. Não. É o novo mercado velho que o pessoal chama. Foi revitalizado ele. Não é aquele do lado da Polícia Rodoviária Federal. Não. Então, É esse aí. eu não sei. Economia acessível, né? Tem a placa lá, viu? Tem a placa lá. Guardada, você está comigo? Mercado municipal, o disciplinamento do comércio e do corpo, lá você construiu. E ele seguiu isso, tá vendo? O mercado da alvenaria, parece que tinha azulejo, tudo, expressando o que ele estava dizendo, tá vendo, no seu projeto. O segundo aqui, ainda, eu acho que ainda existe, né? Mas é claro que com uma complementação que é o quartel da polícia. Deve ser aquele lá na polícia. É aquele lá mesmo. A garantia armada do cumprimento do código de posturas. Aqui você cumpria, você como comerciante tinha de obedecer, ali você tinha de ter a questão da polícia para a fiscalização. Um olhar transmite no espírito a conformação da nova cidade, vitrines pedagógicas da nova era. Mas o que interessa mesmo é aquele, gente, para nós aqui, porque é a coisa mais imponente, a coisa mais turística que nós temos no estado do Acre hoje, né? É o Palácio Rio Branco e o que mais? É o Palácio Rio Branco, que ele, quando foi descrever o que nós, né, ele disse que era um partieiro e tudo, e ele construiu um prédio no estilo neoclássico, né, com aquelas colunas romanas, etc., né, um prédio para, né, o meio da floresta, uma coisa ultra sofisticada, bastante sofisticada. Então, por trás disso, tá, eu não sei se vocês observaram no texto, que ele fez o quê? Ele se desvencilhou das investigações do poder público aqui e levou lá para o Amazonas. E para trazer o dinheiro para não ter fiscalização, ele pegou uma agência do Banco do Brasil e trouxe para o Acre, para o dinheiro vir direto do Rio de Janeiro, direto para o Acre, que aí ele criou uma engenharia administrativa que ele ficasse livre, completamente livre de fiscalização. Tá? Ou seja, a parte jurídica que tinha aqui, ele transferiu que quem deveria julgar, fiscalizar, era o pessoal lá do Amazonas. E o dinheiro que vinha primeiro para a província, para o estado do Amazonas, e depois vinha para cá, ele criou uma agência do Banco do Brasil aqui para o dinheiro vir
direto do Rio de Janeiro para cá. Então, ele ficou livre para pintar e bordar aqui. Imagina o que esse rapaz não fez aqui. Hoje que você tem um sistema de investigação, a gente tem os nossos governadores que nós elegemos pintam e bordam, tu imagina um cara que ficou completamente alheio, completamente livre, de qualquer tipo de investigação. Passa aí. Que horas são, só para ver? Então a gente tem só 7 minutos aqui, já dá para concluir. Asepsia e óleo. Isso aqui em 7 minutos. Os primeiros marcos. O mercado municipal, já falamos. O quartel da polícia, já falamos. Passa aí. Pode passar? Pode. Tá? E o Clínicas, o Palácio Rio Branco e o Poder Absoluto. Isso é a coisa de maior orgulho que nós podemos ter na nossa vida, que se não fosse o Hugo Carneiro, tá vendo, nós não seríamos tão felizes, tão alegres, tá vendo, de ter um palácio, tá vendo, com uma arquitetura dessa, neoclássica, tá vendo, que imita lá as construções romanas. Tá? Então, é a coisa, tá vendo, que nós podemos, né, nos diferenciar do mundo, tá? Por ter um palácio desse. Tá igual isso aqui, ô Cristiano? Mais ou menos. Hã? Tá. Então vamos lá, aqui. Independência financeira. Criação da agência do Banco do Brasil em 1928 em Rio Branco. Libertando o Acre da tutela relevante do A Tribunal. tutela porque ele não queria ser, fiscalizado. Né? Eu acho que terminou, tá? Muda aí. Tá? Eu acho que eu não vou acrescentar mais nada não. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se não, a gente finaliza aqui. E aí vocês procurem fazer o teste, né, na internet. Mandei lá o e-mail, né, para vocês se cadastrarem. Aí vocês façam isso da melhor forma possível e não me pergunte nada, só leio lá a maneira que está no e-mail. Vai ser bom esse Instagram. Tarde.